Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Hoje já é terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer que compreendamos. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé. Nos mostre aquilo que não conseguimos enxergar. Ó Deus, nos ajude a ser melhores a cada dia. Senhor, que jamais esqueçamos a nossa essência, que não esqueçamos, ó Deus, que o Senhor nos amou primeiro e que o Senhor tem um amor tão grande por nós que a gente não consegue compreender. Ó Deus, nos dê esperança, esperança em Jesus de dias melhores. Ó Deus, nos ajude a passar pelas dores, pelas tribulações, firmados na rocha que é Cristo. Que a nossa fé seja inabalável. Senhor, que nós possamos, Deus, declarar que Jesus é o nosso Rei, está acima de tudo em nossa vida. Que nós possamos buscar o reino em primeiro lugar. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Como eu falei, hoje já é terça-feira, dia 9 de julho de 2024. E nós estamos aí estudando a lição de número 2, que é essa lição desse trimestre. O título é o Evangelho de Marcos, o Marcos que foi ali um ajudante de Pedro. Ele não foi um dos discípulos de Jesus, mas ele teve ali um professor que ensinou, que aprendeu com o mestre e ensinou para ele. E ele registrou no seu livro, no seu Evangelho, que é o Evangelho de Marcos. E essa lição de número 2, nós estamos estudando, o título principal é Um Dia no Ministério de Jesus. E o título de hoje é esse aqui, Mais do Ministério Sabático. Olha só o que será isso, Mais do Ministério Sabático. E nós vamos estudar agora, amém? E pede para você ler. Leia Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 34. Marcos capítulo 1, eu vou ler para você, versículo do 29 ao 34. Diz assim a Bíblia Sagrada. E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximou-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Isso aqui está no livro de Marcos, versículos do 29 a 34. E agora você vai responder como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender desse relato. Você vai colocar aí na sua lição, tá bom? Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, que era Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado, desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, o que na época significava que ela corria o risco de morrer. Eles contaram a Jesus sobre a doença, e então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e a ajudou a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes Jesus é apresentado curando alguém com um toque,
embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura por causa das horas do sábado. Os leitores de Marcos observavam o sábado. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Durante horas, a fio iam e voltavam, pois nunca sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. E estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse aqui é um comentário do livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 197 e 198. Que lindo, né, gente? Não tem nem o que falar desse relato aqui, né? Da cura que Jesus fez da sogra de Pedro. Ele curava enfermos, ele curava endemoniados, né? Jesus ele teve um ministério muito ativo aqui na terra, né? Ele não parava. Alta madrugada, né? Ele curava, ele levantava muito cedo. Então, assim, a vida dele foi muito trabalho aqui na terra, né? E nós devemos seguir o exemplo dele. Amém? Olha, muito obrigada por você assistir os meus vídeos, obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Eu espero estar te ajudando, estar te motivando a estudar a lição todos os dias, porque quem sai ganhando somos nós, não é verdade? E a gente tem que passar esse conhecimento para frente, para aqueles que não conhecem as histórias maravilhosas, os milagres maravilhosos que Jesus fez, né? E esse amor tão grande que Ele tem por mim e por você. Amém? Um abraço carinhoso para você. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.